pega a sua palavra, vamos abrir ela no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 a 10. Êxodo 32, versículo de 1 a 10. Amém? Glória a Deus. Se você está sem a Bíblia e tiver pessoas aí com 3, 4 Bíblias junto, empresta para o irmão que não tem. Faça esse ato de misericórdia. Amém? Posso proclamar? Êxodo capítulo 32. Facinho, segundo livro da Bíblia. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente. Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos e fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para Yahvé. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocausto e trouxeram sacrifício de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. Yahvé disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e adoraram. Lhe ofereceram sacrifício e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. E Yahvé disse a Moisés: tenho visto a este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Repete comigo assim: o cristão sempre será pressionado a abandonar o Deus vivo. O cristão sempre será pressionado a abandonar o Deus vivo. Olha para esse irmão e fala: você sempre será pressionado a abandonar o Deus vivo. Olha para o irmão do outro lado e proclama para ele: você sempre será pressionado a abandonar o Deus vivo. Olha para o irmão de trás. Isso, olha para alguém de trás que você conhece, aponta o dedo para ele, fala o nome dele. Você sempre será pressionado a abandonar o Deus vivo. E ao longo dessa pregação você vai entender o porquê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida nossa, uma palavra na qual nós já vimos, lemos e ouvimos. O povo de Israel sai do Egito pelas mãos poderosas de Deus, usando do seu servo Moisés. Usando do seu servo Moisés. No capítulo 24, versículo 18, se você voltar um pouquinho na sua casa, você leia. Moisés reúne toda a congregação de Israel e diz para eles:
porque Yahvé tinha chamado Moisés a ir para a montanha, e Moisés ficaria lá 40 dias, aonde o Senhor escreveria com o dedo de Deus, aleluia, os 10 mandamentos. No capítulo 24, versículo 18, então Moisés diz para o povo: olha, eu vou subir o monte, porque Yahvé me chama, aguarda-me, espera aí. E ele diz: qualquer coisa, fale com meu irmão Arão, que tinha sido o ajudante de Moisés, na qual Deus chamou. Mas diz a palavra aqui, onde nós começamos a ler, agora no 32, versículo 1, que quando o povo viu que Moisés tardava em descer a montanha, fala para esse irmão: Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, na adoração. Fala para ele: na adoração. 40 dias, aleluia. E o povo começa a dizer então, congregou-se em torno de Arão e disse: vamos fazer um Deus com D minúsculo, que vá à nossa frente, porque a esse Moisés e esse homem que fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha a ignorância. Irmãos, esses homens e essas mulheres, eles tinham visto a mão poderosa do Senhor, eles tinham visto todas as pragas que aconteceram no Egito, eles tinham visto o milagre de atravessar o Mar Vermelho, a água parada desse lado, a água parada desse lado, aonde era mar, Deus fez a terra enxuto, para que 600 mil pessoas passem no meio. Eles tinham provado as cardonizes, eles tinham provado o maná, eles tinham bebido água da fonte, que vem dizer São Paulo, que era o próprio Cristo. Mas por 40 dias, na qual Moisés estava diante de Deus, o povo já resolve dizer: façamos um Deus para nós que vá à nossa frente. Façamos um Deus para nós. Esse povo reúne Araão, faz uma pressão sobre Araão, e diz: Araão, faça um Deus para nós. Tem muitos ensinamentos para essa palavra. É uma palavra para retiro. E eles pressionam Araão, e Araão cede à pressão do povo. Na palavra não diz nenhuma objeção de Araão. Araão não levanta a voz nem para dizer: não, mas ué, se vocês quiserem vocês façam, mas eu não farei. E o povo faz uma pressão em Araão, para que Araão fizesse ali um ídolo. O mundo, por isso que eu dizia com o título dessa pregação, o tema dessa pregação: o cristão sempre será pressionado a abandonar a fé no Deus vivo. Nesse mundo em que vivemos, no mundo em que estamos, você e eu, todo aquele que se levanta como cristão, será pressionado a abandonar Deus, sim ou não? Já estamos sendo, sim ou não? O cristão é o patinho feio. Se tem um jovem que está na escola, ele é o patinho feio porque é cristão. Se tem um jovem que está na faculdade e não quer ir para a balada, ele é feio, ele é ridicularizado. Se tem uma menina, um jovem que não quer viver um namoro casto, que quer viver a virgindade para no casamento, né, ter ali toda a graça que Deus tem, a bênção, ele é o patinho feio, é colocado no Facebook: olha lá a beata, olha lá o beato, e é ridicularizado. Fala para esse irmão: sempre vai ter pressão na vida de quem é de Deus. Fala para ele: se não está tendo pressão na tua vida, cuidado, é que você já está, olha. O cristão, ele é ridicularizado no trabalho, ele é ridicularizado numa política. Olha, mas você não rouba? Rapaz, você é bobo mesmo, hein? Todo mundo faz. Fala para esse irmão: você não é todo mundo. Você não vai ganhar vantagem, mas você é bobo, é só essa oportunidade.
vai pagar caro no quinto dos infernos depois, se não se converter. É um preço alto demais. E o povo faz essa pressão em Araão, e Araão, eu fico doente com Araão. Araão, irmão de Moisés, tinha visto tudo, ele não faz nenhuma objeção. A falta de discernimento nos leva a uma cegueira profunda. E o Senhor mostrava isso no meu coração. Aleluia. Irmãos, era para o povo de Israel, após a saída do Egito, para entrar na terra de Canaã, a terra prometida por Deus, era para eles fazerem esse trajeto em 40 dias. Você sabe quanto tempo eles fizeram o trajeto? Eles fizeram o trajeto que era para fazer em 40 dias, em 40 anos, pela desobediência. Fala para esse irmão assim: a tua desobediência tem tardado o milagre na sua vida. Tem pessoas que não receberam o milagre era para receber em 40 dias, e já tem 40 anos, e já tem 10 anos, e não recebeu o milagre, porque tem sido desobediente. O que era para o povo fazer em 40 dias, eles demoraram 40 anos. O milagre tarda na minha e na tua vida, toda vez que eu e você desobedecemos a Deus. Toda vez. Ah, mas eu estou rezando tanto e eu ainda não recebi esse milagre. Para orar e escutar a Deus. Senhor, aonde eu tenho desobedecido ao Senhor? Aonde eu tenho feito ídolos? Aonde eu tenho tirado Deus vivo? Aonde eu tenho tirado Deus vivo e tenho colocado ídolos? Ídolos. Aonde eu tenho sido rebelde? Aonde eu não tenho escutado a palavra? Senhor, o milagre é para 40 dias. 40 anos se passou. E ainda essa geração que desobedeceu a Deus, ninguém deles acima de 20 anos, a não ser Josué e Ur, entraram na terra prometida. Fala, o Senhor tem preparado um milagre para você. Fala para esse irmão, o Senhor tem preparado. Mas seja dócil, seja obediente a Deus. Se o milagre era para fazer em 40 dias, porque tinha essa quantidade de quilômetros, o povo diz a palavra de Deus que ficou dando volta no deserto. Para de dar volta nesse mundinho. Não cresce no seu ministério, não cresce na sua vida de cristão, não cresce na sua vida de oração, não cresce no ler a palavra, não cresce em vir na missa, não cresce em ser perseverante no grupo de oração, não cresce, fica dando volta. Fala para esse irmão, para de dar volta, você não é peru para dar dando volta, pelo amor de Deus. "40 dias se transformou em 40 anos. 40 dias se transformaram em 40 anos. O povo comete, vem dizer a palavra, aleluia, na tradução da Bíblia de Jerusalém, o povo comete apostasia. O que é apostasia? Deixar as verdades de Deus. O povo tinha experimentado, mas há uma diferença, irmãos. Por que o povo comete isso? Mesmo o povo vendo todos esses milagres, mesmo o povo, inclusive em alguns capítulos anteriores, o Senhor falou: eu quero falar com todos, Moisés, diante de você, para que eles saibam que eu falo contigo, e você tem autoridade sobre eles. Diz a palavra que Deus reuniu todo o povo, foi para a montanha, e Deus falava em trovões, mas eles não entendiam, eles apavoraram, e Moisés disse: não, venha, vocês precisam saber que Deus fala comigo. Qual que é a diferença de um povo que viu milagres para um homem que viu Deus? A diferença está aí. Enquanto o povo viu milagres, Moisés viu o Senhor. Fala para esse irmão, essa é a diferença. Moisés era íntimo com Deus. Fala, Moisés não ficava correndo atrás dos milagres de Deus. Fala para ele, Moisés que corria atrás era de Deus. Fala para esse irmão, Moisés tinha tempo para Deus. Tempo que talvez você não tenha, fala para ele. Tempo. E aí vai acontecendo a apostasia. E o que é essa apostasia? Abandonar as verdades.
Não, eu lia bastante a Bíblia, mas agora não precisa tanto. Não, eu ia todo domingo, não faltava nas missas nos domingos, agora. Não, eu era perseverante no grupo de oração, mas agora não tenho tempo. Eu tinha o meu tempo de oração, mas agora não tenho tempo. Ontem passou uma reportagem interessante à noite, que falava, foi ontem ou foi sexta-feira, não sei, ou no sábado, nem lembro mais, que falava de um ermitão. Alguém assistiu? Foi que dia? Um ermitão, é lógico que ali é a condição de vida dele. Um ermitão, aqueles que vivem, pouquíssimos ainda, que vivem no deserto, é como se fosse os santos padres do deserto. Globo Repórter. E aí, somente um desses, só esse irmão que quis falar, né? Ele falou assim, é feio, às vezes as pessoas chegam aqui, os outros irmãos vão embora, só fala o nome e vão embora, mas eu acho chato. E aí foi perguntar para esse irmão. Ermitão era os santos padres do início da igreja, como São Bento. Eles viviam no deserto. E aí foi perguntar para ele, quantas horas de oração, ermitão? Nossa Senhora. Ele falou assim, 2 horas para carpir, para fazer a hortinha, 1 hora por dia para ler, para estudar livros, mais 2 horas não sei o que, 5 horas de sono. Fala para esse irmão, 5 horas de sono. Fala para ele assim, até vergonha de falar, fala para ele assim, deu até vergonha. Fala, isso é essa. 14 horas de oração. É lógico que é a vida dele, né? Ele não tem a vida social como eu e você tem, de trabalhar, de sustentar a família. Ele não tem filhos, como uma grande maioria de nós temos. Ele não faz uma faculdade. Agora também não é desculpa para mim e para você para não termos 1 hora por dia de oração. Fala para esse irmão, não é desculpa para você, 1 hora você consegue. Fala para ele. Fala para esse irmão da seu lado, 1 hora de oração por dia você consegue. Ou nós estamos que nem Pedro na sexta-feira santa. Jesus falou lá na encenação, lembra? E não pode vigiar comigo, Pedro, 1 hora. A palavra que Deus trouxe para essa Páscoa, hábitos. Por que eu e você, ou por que alguns não têm essa 1 hora para oração? Precisa mudar os hábitos. Sim ou não? Quem precisa mudar o hábito aqui para ter mais tempo para oração? Levanta a mão. Dá para melhorar? Então precisamos mudar esse hábito. Aleluia. E é interessante, né? Muitas coisas. Jesus, gente, olha que lindo isso. E olha que interessante, o Senhor também me lembrava que se lá Moisés passou 40 dias na montanha, Jesus passou 40 dias agora, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Diz a palavra que Jesus ficou com eles 40 dias. Mas aí não foi só cabeça dura do povo de Israel, que 40 dias depois, Moisés não voltando, eles fizeram um bezerro de ouro. Com Jesus foi diferente. Diz a palavra, nós não vamos pegar que não vai dar tempo, mas diz a palavra em Marcos, que no domingo 2 discípulos de Emaús já estavam, ó, 2 dias só depois, não foi nem 40, já pegou o rumo e foi embora. No domingo, 2 dias depois. E esses então, mais do que Moisés, esses também viram milagres. Esses pregaram em nome do Senhor. Esses expulsaram os demônios. Mas 2 dias depois foram embora. Se Jesus não tivesse voltado e ficado com eles 40 dias, tinha perdido os 12. Fala para esse irmão, 2 dias apenas eles já estavam indo embora. A facilidade que nós temos, irmão, a facilidade que nós temos de desistir do caminho da salvação. Até começamos bem. Começamos ou não começamos bem?
Começamos empolgados, oh glória a Deus, dando aleluia. Começamos determinados, começamos dispostos, fazemos até propósito, não é verdade? Eita glória a Deus, agora vai. Tem uma canção do Padre Jonas que diz: dessa vez é para valer, né? Dessa vez é para valer. Na quaresma que ele canta essa canção. Mas vamos esfriando aos poucos. Fala para esse irmão: o diabo não quer te ver fervoroso, ele quer te ver morno. Morno é um apóstata, é quem entrou na apostasia. Morno é quem diz: então eu vou num domingo e falta no outro. Morno é quem fala: eu leio a palavra hoje, então na próxima segunda-feira, aleluia, tem mais 6 dias, na próxima segunda eu vou ler lá no grupo, 20 minutos, não dá, ninguém aguenta um negócio desse. O morno é aquele que sempre estava para a igreja para ouvir a palavra, para buscar a palavra, vem com o coração aberto e vai apostatando, vai dizendo o seguinte: o padre começou, vixe Maria, já tudo isso, Ave Maria. Vocês aqui notaram que sábado a missa foi 10 minutos? Eita glória a Deus. 3 horas de missa. Todo o projeto de salvação. Eu falei para Marli, não deu tempo nem de cochilar. Eu falei: eita glória a Deus, que missa rápida é essa? Mas se a gente tiver coração fechado, meu irmão, você nem vem. Você já fala assim: misericórdia, vai ser uma missa. Temos facilidade em desistir do caminho da salvação. São Paulo vai dizer aos Gálatas, pega comigo aí, São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz aos Gálatas. Rapidão, para nós ir para a oração daqui a pouco. Amém? Olha o que São Paulo diz aos Gálatas: admiro-me de que tão depressa abandonais aquele que vos chamou pela graça de Cristo, e passeis a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Ele dizendo à comunidade dos Gálatas: admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou. Dizendo aos Gálatas: eu admiro vocês. Eu admiro vocês. Eu admiro vocês, Echaporã, que tem falado há tanto tempo pela Santa Missa. Eu admiro vocês, Echaporã, que tem falado há tanto tempo pelo grupo de oração e pelos movimentos e pastorais da igreja. Eu admiro, Echaporã, que em tão pouco tempo vocês têm abandonado o verdadeiro evangelho. É de se admirar. É de se admirar a quantidade de cristãos ou a quantidade de católicos. É de se admirar a quantidade de católicos que deem contra-testemunho. É se admirar a quantidade de católicos que está aqui todo santo domingo na Santa Missa. É de admirar a quantidade de católicos que está aqui todo santo domingo e sai daí e estraga o evangelho. Porque é um contra-testemunho, é se admirar. É de se admirar o tanto de catequizando, né? Que se catequiza e depois vai embora da igreja. É de se admirar que tão depressa, gente, que tão depressa se desviasse do caminho. Não que haja um outro evangelho. 40 dias... foi de se admirar a quantidade, 40 dias apenas, gente, e o povo já fez um bezerro de ouro. Pergunta para esse irmão: quais são os seus bezerros de ouro que você tem adorado? Porque tem bezerro de ouro, viu? Tem bezerro de ouro com pessoas, tem bezerro de ouro situações da nossa vida que nós temos adorado mais que Deus. Tem bezerro de ouro time de futebol, tem bezerro de ouro novela, tem bezerro de ouro ídolos, tem bezerro de ouro rock and roll, tem bezerro de ouro drogas, tem bezerro de ouro sexualidade, tem bezerro de ouro. Tem ou não tem? Pergunta para esse irmão: larga esses bezerros de ouro que tem te matado e busca o Deus vivo, Ele vai suprir.
O padre dizia algo aqui profeticamente, no sábado à noite. Eu vi profecia na boca do padre. Ele dizia: um mutirão desceu ontem na sexta-feira santa, correndo atrás de um Cristo morto, e quando chega no Cristo vivo, que é o sábado de aleluia, o sábado santo, cadê esse mutirão? Falou ou não falou? Vamos aplaudir o nosso sacerdote, que ele falou aquilo inspirado no Espírito Santo. Ele falou aquilo inspirado no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo revelando que tem gente correndo atrás de um Cristo morto, sabendo que ele está vivo. E olha o que aqueles anjos disseram para aquelas mulheres: por que anda buscando um Cristo morto? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele falou para vocês. Fala para esse irmão: larga a mão de ficar correndo atrás de um Cristo morto. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Aleluia. O que fazer para não desviar do caminho? Eu quero passar algumas coisas rapidinho. Alguns passos que nos fazem desanimar da fé verdadeira. Fala para esse irmão: vamos escutar alguns passos que nos faz desviar da fé verdadeira. Fala para esse irmão: primeiro, ter uma experiência com Deus superficial e não profunda. Isso nos faz desviar. Aquele povo não teve a experiência que Moisés teve. Moisés diz a palavra que via Deus face a face. Lógico que nenhum homem viu Deus face a face a não ser Cristo, mas é o modo de intimidade que Moisés tinha. Segunda coisa que nos faz esfriar: querer ouvir o que eu gosto, querer fazer minha vontade. Tem gente que vem na igreja só para querer ouvir o que ele gosta. Aí ele pega a parte do amor de Deus. Oh glória, muito bom o amor de Deus, né? A hora que Deus vem falar do pecado, ele fala: vixe, vou mudar a igreja. Volto na próxima pregação do seminário que fala do amor de Deus, daqui 9 semanas. Fala para esse irmão: você não tem que ouvir o que você quer, você tem que ouvir o que Deus tem para você. Porque o que eu quero muitas das vezes me leva para o fundo do poço, mas o que Deus tem para mim me leva para o céu. Fala para esse irmão: o que você quer, a maioria das nossas vontades nos tira da presença de Deus. A maioria delas. A maioria, entenda isso na sua vida, a maioria das minhas vontades me tira da presença de Deus. A maioria. Terceira coisa: deixar a vida de oração de lado. Isso nos esfria na fé verdadeira, isso nos desanima. Deixar a Sagrada Escritura, deixar a adoração, orar só quando dá tempo. Quem aqui reza quando dá tempo? Levanta a mão e fala glória a Deus. Pode levantar a mão bem alto quando dá tempo. Oh glória a Deus, né? Quando dá tempo. Então, olha o que diz: orar quando dá tempo, ou somente quando sentir vontade. Quem daqui quando sente vontade de orar, ora e é bom? Levanta a mão. Agora fala para esse irmão: você não pode orar só quando dá tempo, e você não pode orar só quando dá vontade. Você tem que orar sempre, porque é difícil dar vontade de orar. Está difícil. Há fase na nossa vida, aleluia, que é glória a Deus. Mas há fase, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que fazer esforço. Ter tempo para Deus. A fase que é um martírio a gente entrar em oração. É ou não é? Para quem já passou por essa fase aí. Ave Maria. Você pega a Bíblia assim, a última vontade que você tem é de orar. Está tudo seco o negócio. Você fala: Ave Maria, até que é chamado de deserto. É um martírio. Alguém te chama para uma vigília, a primeira vontade que você teve as 10 primeiras vezes é dizer: não, eu não vou. Mas pela fé, você fala: eu tenho que ir, não tem outro caminho. Então, o Senhor colocava isso no meu coração. Às vezes a gente fala o seguinte: ah, mas 5 minutos é muito pouco, então eu nem vou passar no Santíssimo.
Fala para esse irmão, 5 minutos é muito mais do que 10 horas. 5 minutos diante de Deus é muito mais do que 10 horas no mundo. Porque Jesus disse, um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos para mim é como um dia. Eu estou dizendo isso que Deus colocava no meu coração, não é para você deixar só 5 minutos. Eu estou falando no caso daquelas pessoas que têm só os 5 minutos. Então aproveita os 5 minutos diante do Senhor. Mas eu sei que a grande maioria de nós temos mais que 5 minutos. É muito bom, eu quero partilhar algo com vocês da oração que a gente nem costuma partilhar, mas é algo que eu tenho vivido e que tem me ajudado, e aquilo que a gente tem vivido e tem ajudado, a gente precisa passar por mão. De algum tempo para cá, eu tenho tido uma experiência de levantar de madrugada para orar. Isso aqui não é para crescimento nenhum, só quero partilhar porque é possível. Quando você determina o seu coração, e de um tempo para cá eu tenho levantado de madrugada para orar todos os dias, de segunda a sexta. E tem sido algo grandioso na minha vida, sabe? Uma experiência que eu tenho vivido. Quero partilhar com você. Tem sido algo assim, olha, que não precisa nem o relógio despertar mais. Quero partilhar com você que vai te ajudar. Se você não for levantar, pelo menos reze para mim, para que Deus me dê força para que eu continue. Amém? Reze. Fala para esse irmão assim, isso é importante para você. Outros passos que fazem desanimar na fé: deixar de ir na Santa Missa, deixar de ir no grupo de oração. Quanto mais, olha essa frase, fala para esse irmão, presta atenção. Quanto mais distante eu estiver da igreja, mais perto do inimigo eu posso ficar. Fala para esse irmão, fala, isso é muito sério. Quanto mais distante você estiver da igreja, mais próximo do demônio você pode ficar. Aí você acha que o demônio quer te distanciar da igreja, sim ou não? Sim ou não? Por que nós vamos ficar mais próximo dele? Quanto mais distante da igreja, quanto mais distante da oração e da palavra de Deus eu estiver, mais próximo do demônio eu posso ficar. Isso é revelação de Deus, viu? Ele me revelava isso hoje, para mim. E eu falei, eu tenho que levar para os meus irmãos. Por quê? Por quê? Mais próximo do demônio eu posso ficar. Pergunta para esse irmão, por quê? Quando eu me afasto da igreja, mais próximo do demônio eu posso ficar. Por quê? Por que quando eu me afasto da igreja, mais próximo do demônio eu posso ficar? Por quê? Por que, meninas? Quando eu me afasto da igreja, mais próximo do demônio eu posso ficar. Por que, do meio? Por quê? Não vai na onda dos outros, viu? Cuidado quando a gente diz assim, é o mesmo que a outra disse. A nossa resposta é: a salvação será individual. Quanto mais eu me afasto da igreja, também essas respostas. Eu me aproximo, corro o risco de correr perto do demônio, é porque quando eu estou na igreja, eu vou ouvir a verdade. E a verdade liberta. E a verdade é essa graça. E o demônio quer nos enganar porque ele é astuto. Eu quero pegar o catecismo, no parágrafo 851, só para você entender que quanto mais eu me afasto da igreja, porque olha a missão da igreja: a salvação está na verdade.
Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já estão no caminho da salvação. Quem obedece o Espírito Santo da verdade já está no caminho da salvação. Mas a igreja a quem esta verdade foi confiada, Jesus ontem confiou, ontem não, mas ali venceu e na cruz, quando ele forma a igreja lá em Pedro, e vence, entrega as chaves, ele confiou à igreja a verdade. Por isso, a igreja deve ir ao seu anseio, levando-lhes a mesma verdade. A igreja tem um dever de pregar a verdade. Por isso que quando eu venho na Santa Missa, eu venho onde está acontecendo um encontro, lá na comunidade, que tem a palavra, que eu vou na fala da igreja, eu estou indo na verdade. A missão da igreja é pregar a verdade, e nós temos visto, muitas das vezes, em muitas situações, o Papa dizendo, aonde, meu irmão, minha irmã, e o Papa já disse, que a fumaça do demônio entrou na igreja, porque muitas das vezes nós não ouvimos de determinadas verdades, ou meias verdades. Nós ouvimos meias verdades. Por isso que eu falo que nós precisamos ficar atentos. Quando eu me afasto do banquete da palavra, na qual todo domingo e quarta-feira e outros dias da semana o Padre Arnaldo e o Padre Divino está aqui na nossa comunidade, pregando essa verdade. Quando eu me afasto dessa verdade, eu me aproximo do demônio, porque ele é o pai da mentira. Fala para esse irmão, o demônio quer te enganar, viu? Fala, se já não estiver te enganando, fala para ele. Fala para ele, depois não vai dizer que o Ísio não avisou. Fala para ele, o Ísio está te avisando. Porque aí a gente faz o que a gente quer. Porque daí numa pregação como essa, alguns saem bicudo, alguns saem bravos, alguns saem com raiva. Mas falou demais. Não, a palavra de Deus está dizendo. Olha o que diz o catecismo. Aqueles que obedecem à moção do Espírito, aqueles que obedecem à moção do Espírito de verdade, já está no caminho da salvação. Está no caminho. Nós todos aqui estamos no caminho da salvação, desde que obedeçamos à moção do Espírito. O povo de Israel estava no caminho da salvação, no caminho de Canaã, no caminho da terra prometida, desde quando eles obedeceram. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles perderam e ficaram no meio do caminho. Fala para esse irmão, Deus não te fez para ficar no meio do caminho. Deus te fez para você chegar, aleluia, no céu, chegar na terra prometida. Deus nos fez para chegar na terra prometida. Deus já tinha falado aos israelitas, Jesus já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não desviar da sua palavra que é a verdade, buscá-lo com intimidade, pela oração, e o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que ensina toda verdade. Toda verdade, toda verdade. E para encerrar, se eu tenho um problema de alimentação, quem que eu busco? Se eu estou com um problema, por exemplo, pessoas que estão acima do peso, quem que ele vai buscar para poder emagrecer? Uma nutricionista. Se eu tenho um problema no coração, qual é o profissional que eu busco? Mais alto. Se eu tenho um problema de visão, qual é o profissional que eu busco? Oftalmologista. E se eu tenho um problema na alma, quem eu busco? Preciso procurar a igreja que cuida da alma. Só ela tem um remédio. Quem é o remédio? Jesus, que cura a nossa alma. Não posso procurar em outro lugar. Vamos ficar de pé? Se você tem um problema no coração, você vai buscar um cardiologista. Se você tem um problema na visão, você vai buscar um oftalmo. E se o problema é na alma, como a maioria, busque a Deus, busque a igreja. Só Ele tem um remédio. E o remédio se chama Jesus. E o remédio ressuscitou. E o remédio está aqui nessa noite. Está aqui para te tocar.
está aqui para te levantar, está aqui para tirar toda a mentira do demônio e coloca nos nossos corações. O demônio quer nos enganar, o demônio quer tirar do caminho, o demônio quer me tirar do caminho. O demônio, enquanto Jesus vem com o remédio, passará a nossa alma, o demônio vem com o pecado para matar a nossa alma, para deixar a nossa alma enferma, para deixar a nossa alma morta. Eu queria que você levantasse os seus braços agora e invocasse esse nome e clamasse essa ação do Espírito Santo na tua vida. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão na obediência do Espírito já está no caminho da salvação. E eu quero falar essa última palavra antes de nós efetivarmos essa oração. Se eu e você não dermos ouvido ao que Deus nos diz, eu não vou nem dizer no próximo ano, talvez este seja o seu último grupo de oração. Se eu e você não formos obedientes ao que Deus tem para nós pelo Espírito Santo, talvez esse seja o seu último grupo de oração. Sabe por quê? Porque você vai correr atrás dos bezerros de ouro e vai deixar o Deus vivo. Porque aquele povo, eles não tinham feito o encontro com o Deus vivo. Só Abraão tinha feito o encontro com Deus vivo. Por isso, apenas 40 dias depois, eles mandam fazer um bezerro de ouro.